Olá, pessoal! Nós estamos aqui agora para fazer a correção das atividades da aula 2, tarefa 2. Como já havia nas observações da aula, tudo que vocês precisam para poder fazer essa revisão e conseguir realizar essas atividades com sucesso está na aula 17. Então, se você não assistiu a aula do dia 17, você volta lá e assiste, que o professor está dando todas as orientações. Mas agora, para a correção, nós vamos visitar a questão, que é o exercício número 8. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 8 metros de altura que está a 45 graus acima do horizonte? Muito bem, nós vamos para a lousa para poder resolver esse exercício. Tá? Então, aqui, né, nós reproduzimos a situação. Temos aqui a árvore, ela gera uma sombra. Essa sombra aqui, ela forma um ângulo de 45 graus com o horizonte e a árvore tem 8 metros de altura. Então, como que nós vamos determinar o comprimento dessa sombra? Bem, temos um triângulo retângulo, certo? Onde aqui, ó, eu estou mostrando, seria a hipotenusa. E a sombra, que é a projeção dela aqui na superfície, é o que nós vamos chamar, né, de cateto adjacente em relação ao ângulo de 45 graus que nós temos, certo? Então, analisando aqui o nosso triângulo retângulo, nós temos o cateto oposto, que vale 8, e estamos procurando o cateto adjacente. Bem, o questionamento agora é o seguinte: entre as relações trigonométricas, qual aqui relaciona os catetos? Cateto oposto, cateto adjacente. Tangente, certo? Vamos dar mais uma revisadinha aqui de quais são elas. O seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, das três, a que a gente vai usar no momento é a tangente, porque nós estamos aqui, ó, as informações que a gente tem é justamente os catetos, né? Então, vai ficar tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é 8, dividido pelo cateto adjacente, que é x. E aí nós temos que saber quanto que é a tangente de 45. Essa é uma das que a gente tem que saber? Sim, porque o 45 é um dos ângulos notáveis. E aí, bem no início da atividade, a professora colocou como uma das observações, certo? Então, a tangente de 45 vale 1. Então, vai ficar 1, que é igual a 8 sobre x. Vamos multiplicar cruzado isso aqui? Vamos lá. 1 vezes x, x. E 1 vezes 8, 8. Então, qual é o comprimento da sombra? 8 metros. 8 metros é o comprimento da sombra. Bem, mas eu vou aproveitar esse exemplo aqui e falar um pouquinho mais para vocês, que vocês podem adquirir algumas habilidades e resolver isso aqui de forma até intuitiva. Bem, vamos lá. Aqui vale 45 e aqui vale 90. E a soma dos três ângulos tem que ser igual a 180. Se aqui nós temos um ângulo de 90 graus, esses outros dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos complementares. Também precisam valer 90 graus a soma dos dois. Então, se aqui é 45 graus, aqui também será, para que a soma dê 90. Então, aqui 45. Bem, gente, observe que nós temos um triângulo aqui, isósceles. Ele tem esses dois ângulos iguais. Então, esses dois lados aqui também são iguais. Então, se aqui vale 8, aqui também vai valer 8. Desde que os ângulos sejam de
45 graus. Vamos ao exercício 9? Exercício 9. Uma rampa plana de 25 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Bem, a rampa tem 25 metros e a inclinação dela aqui é de 30 graus. Pergunta-se, ao percorrer a rampa, quanto que a pessoa eleva verticalmente? Ou seja, essa altura aqui, ó, quanto que ela se eleva verticalmente? Então, essa é a variável que nós estamos procurando. Em relação ao ângulo de 30 graus, o que nós estamos procurando é o cateto oposto, que está aqui de frente. Aqui nós temos o ângulo reto, então o 25 aqui é a hipotenusa. Então, agora que a gente identificou o que a gente tem e o que a gente está procurando, a pergunta é: qual das relações trigonométricas relaciona cateto oposto e hipotenusa? Qual delas? Seno. Certo? Então, é o seno que nós vamos usar para esse exercício. Então, será o seno de 30 é igual ao cateto oposto, x, pela hipotenusa, 25. Bem, seno de 30 graus. É um dos valores que a gente precisa saber ele decorado? Sim, precisa saber ele decorado, tá? Se fosse qualquer outro valor, a gente poderia buscar na tabela, aquela que está lá no final da lista, que lá também vai ter, inclusive o 30 graus também está lá, mas no caso do 30, entendam que nem todas as provas de concurso ou vestibular que vocês fizerem, se vocês precisarem dos valores para 30, 45, 60, quem elaborou o enunciado do exercício não vai ter o comprometimento de informar qual é o valor dele, de seno e cosseno para esses ângulos. É necessário que você saiba decorar. Se você for na tabelinha das observações, lá nós teremos que o seno de 30 é 1 sobre 2, que está lá, está na forma fracionária. Se você for na tabela no final da atividade, lá vai ter 0,5, mas tudo bem, você pode escolher se você quer usar a forma fracionária ou a forma decimal. Então, é igual a x sobre 25. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2x é igual a 25. O 2 está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 25 dividido por 2. 25 dividido por 2 é igual a 12,5 metros. Então, essa é a altura que a pessoa irá se elevar. Vamos ao exercício 10. Bem, o exercício 10, vamos fazer a leitura dele. Um avião decolou sob um ângulo constante de 35 graus e percorreu em linha reta de 7.900 metros. Nessas condições, qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Observe que a gente está usando agora um ângulo qualquer, que é um ângulo de 35 graus. Então, nós vamos precisar da tabela trigonométrica. Bem, então, o avião ele vai decolar, né, com uma inclinação de 35 graus e vai percorrer 7.900 metros. Quando ele terminar esse percurso, ele estará a qual altura? Então, aqui, ó, aqui é a nossa variável. Então, se vocês observarem, nós temos uma situação muito parecida com a que a gente acabou de resolver no exercício 9. Nós estamos procurando o cateto oposto ao 35 e nós temos a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa, seno. Então, aqui a gente também vai trabalhar com o seno. Então, será seno de 35 graus
é igual ao cateto oposto, nossa variável x, pela hipotenusa, 7.900. Você sabe quanto que é o seno de 35? Sabe não? Nem eu. Esse é um daqueles que a gente não precisa saber decorar. Quando a gente precisar, certamente a tabela vai trazer informação para a gente. Ou pelo menos recursos para que a gente descubra, né? Então, no caso desse exercício, a gente vai lá no final da lista, lá naquela tabelinha que vai do 1 até o 89 e identificar o 35. E a gente tem como observação aí para usar até a segunda casa decimal. Então, vamos lá descobrir quanto é o seno de 35? 0,57. Muito bem, então vamos lá. 0,57 é igual a x sobre 7.900. Vamos multiplicar cruzado? Aqui é como se fosse o número 1, né? Então, 1 vezes x, x. E eu vou ter 0,57 para multiplicar por 7.900. Então, x é igual a, faz a multiplicação aí, 3.363 metros. Essa é a altura que o avião estará no chão se ele percorrer 7.900 metros com uma inclinação de 35 graus. Vamos ao exercício 11. Muito bem, façamos a leitura do exercício 11. É o exercício 11. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura a seguir. Considere que ele está a uma distância de 350 metros da base do morro. Calcule a altura desse ponto mais alto. Vamos lá. Aqui é uma reprodução do nosso exercício. Então, tá aqui o garotinho, ele enxerga o ponto mais alto. Aqui há uma inclinação de 28 graus e ele está a 350 metros de distância do pé do morro. Bem, qual é a altura desse ponto mais alto desse morro? Bem, com o desenho que nós temos aqui, esse triângulo é retângulo, e eu posso descobrir essa medida aqui, ó. Observem que essa medida não é a altura total do morro, tá? A gente precisa considerar aqui, ó, abaixo aqui do triângulo. E no caso, o que nós temos aqui abaixo do triângulo, porque aqui a gente está fazendo uma representação na altura dos olhos da criança. Então, nós temos que considerar a altura aqui para baixo, que no caso é a altura do menino, que é 1,40. Então, muito bem. Mas, observe, nós estamos procurando o cateto oposto ao 28 e nós temos o cateto adjacente. Qual das relações trigonométricas que nós vamos utilizar? Tangente, que é a que relaciona os catetos. Então, nós vamos ter tangente de 35, não, né? 28 graus é igual ao cateto oposto, x, pelo cateto adjacente, 350. Tangente de 28, vamos lá na tabelinha buscar, é 0,53. É igual a x sobre 350. Multiplicando o cruzado, vai ficar que x é igual a 0,53 vezes 350. Faz esse produto aí. 0,53 vezes 350. Isso é igual a 185,50. Muito bem. Essa é a altura do ponto mais alto do morro? Não, não é. Tá? Essa é a altura acima da altura da criança. Então, se eu quero saber a altura total do morro,
Agora, eu vou pegar essa medida X, que é o 185,50, mais a altura da criança, que é 1,40. E efetuando a soma aqui, a gente vai ter 186,90 metros. Ok? E assim a gente termina essa etapa de revisão. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo ou com o professor Luiz. E agora vamos de combinatória.